Essa é a história de um homem acima de 40 anos que abandonou a família por uma mulher mais nova e achando que isso iria resolver os seus problemas. Normalmente são pessoas bem casadas, né? Feliz, que depois de uns 10, 15 anos de casamento passa por uma crise normal, certo? Só que a mulher ela começa a entrar no processo de perimenopausa, isso a deixa irritada. O homem começa a entrar no processo de menopausa, de andropausa. E isso faz com que eles se tornem incompatíveis bioquimicamente. Os deixa confuso e termina tomando, ou seja, termina concluindo de forma confusa que o ideal é separar. Só que o homem, ele quer a tranquilidade de um lar, mas ele tem medo uma grande parte deles tem medo de perder isso e tem medo de pôr um fim naquilo que para ele não tá legal. Sem saber que o problema dele é bioquímico. Ele ama a esposa ama esse marido, só que de forma confusa por questões bioquímicas, ambos separam. Ambos tomam a decisão de separar. Mas antes da separação, ocorrem, em alguns casos, isso, estou falando aqui de bastidores de consultório, o paciente chega para mim e fala: doutor Jean, a minha situação é essa. Eu encontrei fora de casa um conforto. E essa mulher não reclama, essa mulher faz tudo que eu quero. Quando eu chego em casa, eu tenho uma mulher que está muito nervosa, brigando comigo. E eu também não sou flor que cheire. A gente está com pavio curto e meu casamento virou um inferno. Esse vídeo, ele tem neurociência, ele tem experiência de consultório de quase 15 anos. E talvez esse vídeo sirva para você. E basicamente ele também tem lições bíblicas. E se esse tipo de vídeo faz sentido para você, eu considero fortemente que você se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há mais de 15 anos, há quase 2 décadas, eu trabalho com medicina funcional integrativa. Então, se você quer salvar o seu casamento ou manter esse casamento com longevidade, com felicidade, eu vou sugerir aqui nesse vídeo alguns estados vibracionais que irão fazer com que você expulse vibrações ruins e traga para o teu casamento, para a tua vida, para os teus negócios, vibrações boas. Tudo isso, vou falar um pouquinho de medicina do ponto de vista hermético, do ponto de vista de um olhar cristão e também do ponto de vista de experiência de vida, tá bom? Então é o seguinte, você tá casado há 15, 20 anos e acha que tá tudo bem no teu casamento. Uma briguinha aqui, outra briguinha ali, as coisas às vezes ficam insuportáveis e você, como um barco sem direção, acha que é coisa do dia a dia. E acha também que isso não tem nada a ver com o que você está sentindo agora, com a doença que você tem agora, com o cenário bioquímico que você tem agora. E não faz nada. Você até cuida muito bem, faz curso de finanças, mas não existe curso para casamento, né? Ou talvez você ache que não exista. A questão é que um casamento, assim como uma empresa, precisa ser administrado. Precisa ter um olhar médico. Precisa ter um olhar bíblico. E você vai entender por que tudo isso agora. Presta atenção. Você tem uma empresa, você coloca alguém para tomar conta dela. E esse é o administrador de empresa, é um CEO. Mas
esquece que tem áreas da sua vida que, assim como a empresa, é necessário você buscar outros meios para você tomar conta disso também. Então, do ponto de vista bioquímico, a mulher, depois dos 40 anos, ela entra na perimenopausa, inclusive algumas depois dos 35 anos. A progesterona dela começa a cair, o estrógeno dela também, mas, a princípio, ela tem uma progesterona mais baixa do que o normal, porque a produção natural de progesterona começou a declinar, começou a cair. Ela sente isso no seu estado emocional. Ela sente que ela está mais arredia, a libido dela cai. Essa transformação hormonal, inclusive, faz com que a pele dela fique menos macia, o cabelo também, as unhas frágeis, cabelos quebradiços. Ela olha para o espelho e não a vê como antes. Mas o mais importante aqui é o estado emocional. Quando a gente perde, a mulher, quando ela perde progesterona, ela fica muito mais pavio curto. Então, ela tem mais transtornos, mais brigas, tá? Porque ela sofre mais. Principalmente se ela tiver hipotiroidismo, se ela tiver outras disbiose, outras condições bioquímicas ou doenças correlacionadas, certo? Obesidade, sobrepeso, insônia. O homem também. O homem demora mais um pouquinho, mas depois dos 40, ele começa a ter uma crise, inclusive de identidade. Ele começa a ficar menos tolerante. Às vezes ele não aguenta as reclamações. Ele começa a atrasar do trabalho, consciente e inconscientemente, para chegar mais tarde em casa e já chegar e já dormir. Então, eu escuto muito meus pacientes. E uma coisa muito semelhante entre todos eles é que, tanto o homem quanto a mulher, no final das contas eu entendo que eles se amam. Só que bioquimicamente eles ficam incompatíveis, porque o homem ele começa a perder testosterona, o estrógeno dele começa a ficar desregulado, ele fica mais irritado, ele perde massa magra, ele ganha mais barriga, a libido dele cai, mas a mulher, a libido cai muito mais pronunciadamente. Ele quer, mas ele sempre está mais pronto, mas ela não está, né? Então, existe uma incompatibilidade física, bioquímica, neurológica, parte emocional, tanto do ponto de vista de corpo, de alma e de espírito, ok? Tem solução? Tem, eu já vou falar já, ok? Mas antes você precisa saber do conceito aqui. Aí, este homem, ele pode, e normalmente ele acha que a solução é trocar de mulher. E aí, meu amigo, é aí que, com perdão da palavra, aí que esse homem se afunda. A vida dele é totalmente destruída, e aqui eu já vou para um ponto bíblico, tá? Lá em Provérbios 7,6, diz o seguinte: advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras e guarde no íntimo os seus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles os manterão afastados da mulher alheia, da mulher adúltera, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os ingênuos no meio no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, passeando a caminho da casa dela, vinha no crepúsculo já ao entardecer, quando chega a mais profunda escuridão da noite. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela
espalhafatosa e obstinada, os seus pés nunca param em sua casa. Ora, está na rua, ora nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou, ele disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, sai ao seu encontro. Vim à sua procura e o encontrei. Estende sobre o meu leito colchas de vinho fino do Egito de várias cores. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de paixões até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, porque o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das suas instruções, o persuadiu e o atraiu com enganos sutis. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravessasse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meus filhos, ouça-me. Dei atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram suas vítimas. Os que ela matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, mas para as moradas da morte. Resumidamente falando o seguinte: esse homem acima de 40 anos, essa mulher acima de 40 anos, precisa, e agora anote aí, precisa, primeiro, buscar um médico de confiança para que ambos observem bioquimicamente o que está acontecendo dentro desta pessoa, dentro do teu cenário bioquímico. Pode ser que isso esteja a levando para decisões não inteligentes, porque o corpo ele entende a questão bioquímica. Do ponto de vista da alma, a alma é a sede das emoções e a alma é influenciada pelos hormônios do corpo, tá? Só que do ponto de vista espiritual, existe uma forma de você estar acima da questão bioquímica e da alma. Primeiro, o teu corpo é a morada do Espírito Santo e as suas decisões precisam ser feita e tomada de forma inteligente. E a melhor decisão é você entender qual é o diagnóstico. Você tem menopausa, perimenopausa, vai no teu médico de confiança, faça os exames e ajuste isso. E a partir do momento que você ajustou isso, você já vai ficar mais serena, mais calma e mais em paz. Leva o teu marido, faça os exames dele, veja como é que está toda a parte hormonal. Então, bioquimicamente, vocês voltam a estar compatíveis. Procura o teu médico de confiança. Ah, doutor, eu não tenho, eu queria passar contigo. Vou deixar meu contato aqui abaixo, que a gente pode entender como é que está bioquimicamente o casal, tá? Se eles estão compatíveis. Se não tiver, a gente deixa compatível bioquimicamente, tá? Utilizando ciência, utilizando medicina funcional integrativa, utilizando o que há de mais moderno no mundo hoje, quando o assunto é, de fato, tratar a causa do problema. E a parte espiritual? A parte espiritual, eu considero fortemente que você cria uma musculatura espiritual e aí você pode utilizar a Bíblia ou você pode utilizar medicina quântica, tá? Laser médicas, por exemplo, que diz o seguinte: estado vibracional atrai aquilo que você é e não aquilo que você quer. Você quer ter um casamento feliz? Você já tem que se imaginar nesse casamento feliz. Então você vai estar vibrando de acordo com aquilo que você quer, entende? Mas para isso você tem que viver, dar acesso a si mesmo a um casamento feliz. Você consegue se imaginar em um casamento feliz? Porque esse é o primeiro passo. Uma vez que você conseguiu imaginar, a coisa começa a acontecer. Lá na lei hermética, você, como uma antena de rádio, sintoniza naquilo que você quer ouvir. Se você quer ouvir forró, existe
uma frequência da rádio que toca só forró. Se você quer ouvir rock, existe uma frequência da rádio que toca só rock. Se você quer ouvir músicas antigas, existe alguns estilos de rádio e você tem que sintonizar. Então você sintoniza a tua vida para ouvir primeiro a frequência, dar-se o acesso, tá? Aí você começa a decidir com fala e jogando a vibração para o universo, imaginando um casamento feliz, você começa a conectar. Do ponto de vista espiritual, eu como cristão, tá? Eu posso dizer o seguinte, que o exercício eu me conecto, tá? Eu me conecto ao estado vibracional de um casamento pleno, feliz, sereno, próspero, abundante, em nome de Jesus. Você repete isso 7 vezes todos os dias. Já resolveu bioquimicamente o seu problema, já está compatível bioquimicamente. Bioquimicamente é impossível você se divorciar, você já resolveu isso. Agora você vai buscar energeticamente, tá? Para que você resolva o seu casamento. Doutor, como é que eu faço? Você pode decidir por você primeiro, depois você chama o seu marido. Ou então, você é homem que está assistindo esse vídeo, você pode decidir por você primeiro, depois você traz a sua mulher. Alguém precisa se ajustar, tá? Para ficar o mais sóbrio possível daquilo que você de fato enxerga, e você precisa sair do caos primeiro para você trazer o outro para tua paz, para tua serenidade. Entendeu? Às vezes, e sempre será por você, a tua conduta, você decide agora. Fez sentido para você esse vídeo? Sugiro fortemente que você deixe aqui abaixo. Jesus, cuida da minha saúde, do meu casamento, me coloca numa vibração, no estado vibracional teu. Tome conta da minha vida, Pai. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você ama, para que esse vídeo salve centenas de casamentos de pessoas que se distraem, tá? E o inimigo toma conta e termina acabando com famílias, com casais que se amam, mas que bioquimicamente existe um cenário bioquímico incompatível e por isso que eles se separam. Mas sem saber que tudo começou com esse cenário bioquímico que poderia ter resolvido se ele tivesse ciência e tivesse assistido esse vídeo. Sugiro fortemente que você compartilhe esse vídeo para 7 pessoas também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.